Oi, Coliners! Tudo bem com vocês? Feliz 2023! Ano novo, governo novo, que tal você tirar do papel definitivamente o seu plano de começar a investir? Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês tudo, o passo a passo de como começar a investir e ter uma carteira de sucesso no longo prazo. Vem com a gente! Que bom que você decidiu tirar de vez do papel o teu objetivo de começar a investir. Esse é o primeiro passo. Já que você decidiu começar a investir, a primeira coisa, faça uma lista de quais são os seus objetivos financeiros. Mesmo que você esteja o objetivo de juntar R$1 milhão para queimar, isso é um objetivo. Ninguém investe sem norte, sem rumo. Quando você investe sem rumo, qualquer lugar que você chegar vai ser interessante. Então faça uma lista. Você quer comprar uma casa, viver da renda dos seus investimentos, largar o emprego, montar um negócio. Tudo isso são objetivos que você pode estruturar e o mercado financeiro ser a sua ferramenta para alcançar o objetivo. Passo 2. Estude os investimentos. Hoje, a gente tem um acesso gigantesco a praticamente todas as ferramentas de investimento do mercado. Hoje você consegue, numa pesquisa rápida no YouTube, assim como num vídeo como esse, estudar sobre ações, fundo imobiliário, ETFs, renda fixa, debêntures, LCI, LCA, CDI. Tudo isso faz parte do universo dos investimentos. E cada um deles se adequa para um tipo de objetivo. Lembra? No 1 falamos sobre os objetivos. Agora você tem que entender melhor sobre os veículos, as ferramentas dos investimentos. Legal, você já listou quais são os seus objetivos financeiros, já estudou um pouco do mercado, quais são os veículos que a gente tem e um pouquinho dos seus produtos. Agora você precisa entender qual o seu perfil de risco. Como assim, João? Perfil de risco. Cada um desses produtos que você estudou, renda fixa, renda variável, os produtos dentro da própria renda fixa, os produtos dentro da renda variável, eles têm um perfil de risco diferente. Eles têm um prazo determinado e isso vai influenciar diretamente na sua escolha. Por exemplo, uma pessoa que tem 20 anos e está começando a investir, uma pessoa que tem 40 anos e está começando a investir, por mais que ela tenha objetivos financeiros iguais, elas vão ter aptidões a risco diferente. Um garoto de 20 anos, muito provavelmente ele vai se expor mais a risco, porque ele tem mais tempo para recuperar de uma possível queda. Enquanto uma pessoa de 40 anos, que já está ali, digamos, mais estabelecida financeiramente, ela já trabalhou muito, ela já construiu um patrimônio. Então ela não vai botar o patrimônio que ela construiu em risco. Ou seja, dificilmente ela vai botar todo o patrimônio em renda variável. Isso acontece? Acontece. Esse é um dos fatores que a gente usa para delimitar qual é o risco que uma pessoa quer correr. Outro fator que determina é o prazo de resgate de um produto. Por exemplo, eu quero comprar uma casa daqui 2 anos. Você não vai colocar em ações. As ações, elas oscilam muito em curtos períodos. 2 anos é um período curto para as ações. Então você pode perder 50% do seu patrimônio e você não vai conseguir chegar na tua almejada casa. Então você provavelmente vai botar esse dinheiro numa renda fixa, que tem alguns riscos muito menores. E aí depois, em outro vídeo, eu vou explicar para vocês a diferença das rendas fixas. A gente tem renda fixa onde a gente empresta para o governo, para um banco, para uma empresa diretamente, mas empréstimos com certas garantias. E aí é um papo para outro vídeo, mas isso faz parte de renda fixa. Dentro da renda fixa a gente tem uma certa renda variável. Então, o prazo de resgate dos produtos, ele também influencia no tipo de risco que você vai correr. Outro ponto muito importante quando a gente está montando uma carteira é pensar em qual plataforma você vai se expor. Como assim? Hoje a gente tem uma gama muito grande de corretoras no Brasil. Então, a gente pode pensar que os próprios bancões têm suas corretoras. Se você é correntista do Banco do Brasil, do Itaú, do Santander, do Bradesco, qualquer bancão,
Dentro dele tem as próprias corretoras. Elas compensam? Muitas vezes, para quem é correntista há muito tempo, sim, que você consegue negociar com o seu gerente para ter uma isenção ali de taxa de custódia, de mesa de operações, por ordens também dentro das suas ações. Pô, beleza, não tenho esse tipo de vínculo, não consigo negociar. Ainda assim, as corretoras de bancões são uma opção? Talvez não. Você pode ir para um banco focado em investimentos. A gente tem no Brasil o BTG, a própria XP, né, ela começou como uma corretora, hoje ela já é uma instituição financeira como um todo. Não, é um banco, a gente pode definir como um banco. E a gente também tem os que a gente chama de corretoras de entrada. São corretoras focadas num público mais jovem, principalmente, e principalmente um público que não quer gastar com taxa. Então imagina o Nubank. O Nubank comprou a Easy Invest, virou o Nu Invest, e eles têm a corretora deles. A Rico foi comprada pela XP, faz parte do grupo XP, mas tem um universo completamente diferente. Hoje a Rico já oferece cartão de crédito com Investback e ainda continua com taxa zero na maioria das suas operações, se não todas. Temos Orama, tem Genial, Toro, Empíricos, infinitas possibilidades. O Inter também tem, como banco digital, assim como o Nubank, tem a sua corretora interna. E muitas vezes isso também faz parte da sua delimitação de como você vai investir. Por quê? Se você tem uma capacidade de poupança pequena, investe pouco e ainda vai pagar taxa, não faz sentido. Imagina que você está começando a investir com 100, 200 reais por mês, você vai pagar 10, 12 reais de taxa, isso são quase 10% do seu poder de aporte. Num longo prazo, esse começo é muito afetado, né? Tem alguns estudos que falam que 70% do seu resultado vai vir dos 30% primeiros aportes. Então é muito importante começar de uma forma que não seja impactado de maneira grande. Você já definiu seus objetivos, estudou um pouco do universo, fez ali perfil de risco, pensou em qual vai ser a corretora e aí, como que você vai montar a sua carteira. Geralmente, o perfil de risco está associado diretamente à sua disposição dentro da carteira. Por exemplo, se a gente pensar no perfil conservador, essa pessoa não gosta de risco, então ela não quer nem sequer pensar numa rentabilidade negativa. Então, boa parte do patrimônio dessa pessoa vai estar em renda fixa, provavelmente atrelada à inflação, que cresce dia após dia, dificilmente tem uma variação negativa. Ano passado a gente teve uma variação negativa desse sentido. Mas você pode ter um pouco ali de renda variável, trazer uns fundos imobiliários, algumas ações, um ETF, que é uma forma de se expor ao mercado de forma passiva, com risco geralmente mais baixo. Mas mesmo dentro de uma pessoa conservadora, a gente consegue trazer ela para um universo de renda variável com empresas que são muito sólidas, que a gente chama de empresas defensivas. Assim como a gente pode ir para um perfil mais arrojado, ali o extremamente agressivo, que geralmente só se expõe à renda variável, e trazer alguns elementos de renda fixa que trazem um certo risco, né? A gente tem uma debênture, por exemplo, de uma empresa Fafifó, que está pagando 25% ao ano porque é uma empresa arriscada. Isso traz um risco. Você não vai colocar esse tipo de produto para um cliente conservador. Ele vai para um cliente agressivo, porque essa pessoa tem o apetite ao risco. Geralmente ela tem prazo mais longo para conseguir se recuperar de um certo tombo. E lógico, você faz um balanceamento da sua carteira que você nunca tem 100% dos seus ovos na mesma cesta. Porque se essa cesta cair, você perde todos os ovos. Então você coloca em espaços variados, em produtos variados e principalmente no cenário atual brasileiro, em mercados variados. Como assim, João? Mercados variados. Você está me explicando que existe um mercado financeiro. Agora você está me falando que existe mais de um mercado financeiro? Sim. Você pode investir no mercado brasileiro, você pode investir no mercado americano, você pode investir no mercado europeu, chinês, japonês. São vários mercados. E daqui do Brasil hoje você consegue acessar outros tipos de mercado. Sim, se expõe ao mercado internacional. O dólar, invariavelmente, vai ser sempre uma moeda muito forte.
Então você precisa ter essa exposição ao dólar, né? Existem várias metodologias de investimento. A gente tem o Barsi, por exemplo, que é o maior investidor pessoa física da Bolsa Brasileira, com 100% de exposição à renda variável e só no Brasil. A gente tem, por exemplo, o Thiago Nigro, famoso primo rico, que ele desenvolveu a própria metodologia dele da Arca. Ações, real estate, fundos imobiliários, ativos internacionais e caixa, que seria renda fixa. Isso traz um equilíbrio. Você consegue desenvolver a sua própria metodologia. João, não tenho tempo, sou muito focado no meu trabalho, preciso de uma ajuda. Esse é o papel que a Colina tem hoje no mercado. A gente ajuda as pessoas a investirem de forma melhor para conseguir se preservar em cenários políticos variados, assim como a gente está passando agora, um cenário econômico adverso, por conta da mudança de direita para a esquerda, quão profunda vai ser essa influência da esquerda no nosso mercado financeiro. Então, a gente te ajuda nesse cenário. Mas o mais importante tenha convicção de como você investe. Tem várias pessoas que eu conheço, que são clientes aqui da Colina, que têm 100% de exposição em ações. E eles dormem tranquilamente, porque essa foi a estratégia que eles escolheram, né? Então, dentro das ações, dentro da renda variável, a gente ainda assim consegue ter um investidor conservador e um investidor arriscado. Pô, tem investidor 100% arriscado que investe todo o patrimônio em Oi. Sim, hoje já foi uma ótima empresa. Hoje não é. Mas o cara acredita num turnover. O que é turnover? Um crescimento exponencial. Então imagina que ele está plantando para tentar colher no futuro. Isso é investimento? Especulação? Não sabemos. Então, em resumo, investir dificilmente vai te enriquecer. Muito provavelmente vai proteger seu patrimônio e vai multiplicar. Só que quando você investe de maneira ordenada, passando por esses 5 passos, traçar os seus objetivos financeiros, estudar um pouco do mercado, por mais que você vá investir com um assessor, com um consultor, é importante você entender o que o seu assessor, o que o seu consultor está te vendendo. Existem muitas pessoas que vendem produtos para os clientes só por conta da comissão que elas vão receber. Sim, tem muita gente que vende por comissão. O gerente do banco, ele não trabalha para você, ele trabalha para o banco. Então ele vai vender o melhor produto para o banco. Dificilmente o melhor produto para você. Às vezes, dá match e o melhor produto para o banco é o melhor produto para você. Legal. Só que se você estudar um pouquinho, souber um pouquinho de produtos, de como funciona, você vai conseguir rebater ele. Terceiro passo é desenvolver seu perfil de risco. Entra numa corretora, abre aí, baixa o celular, Rico, Orama, todas elas vão ter o que a gente chama de suitability, é um documento que vai fazer a sua propensão ao risco. Legal, sai como conservador, sai como moderado, sai como arrojado, sai como agressivo. Legal, você já tem um ponto de partida. Quarto ponto, escolha qual corretora você vai usar. Isso é muito importante, às vezes você inverte o terceiro no quarto, mas isso não faz diferença, importante são os pontos. E quinto, faça sempre uma avaliação do que você desenhou como estratégia. Não tenha conhecimento para isso. Cara, manda mensagem pra gente. Deixa nos comentários, vai lá no nosso Instagram. A gente te ajuda. Isso não é problema nenhum. A gente pode te dar uma consultoria grátis para você te dar um feedback da sua carteira. Beleza? E o mais importante, tenha consciência dos seus investimentos. Não vá por conselho de youtuber. Não vá por conselho de influencer. Investimento é o seu dinheiro, é o seu futuro. Então você tem que ter plena consciência do que você está fazendo. Tranquilo? Gente, deixa nos comentários alguma dúvida. Por favor, clique no curtir, inscreva-se que a gente vai tentar trazer semanalmente para vocês pelo menos 2 vídeos sobre o mundo do mercado financeiro, sobre investimentos. Segue a gente lá no Instagram, @colina.invest e vamos com a gente.